Muito bom dia, nação. Logo cedinho já estamos aqui trazendo as informações e notícias do Mengão para vocês. Hoje o Flamengo vai entrar em campo contra o Palmeiras, né? Partida pelo Campeonato Brasileiro que vale praticamente 6 pontos. O Mengão precisa dessa vitória contra o Palmeiras. Nós vamos analisar aqui nesse momento a provável escalação do Flamengo, tem também as últimas informações do Mengão. Então já chega aqui explodindo aí o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. E se você não está inscrito no canal, convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, porque aqui sempre tem notícias do Mengão, tá bom? A rodada do Brasileirão, dois times que estão fazendo bonito há alguns anos no futebol brasileiro, se encontram neste sábado à noite, Palmeiras e Flamengo, um clássico que já chega. Antes do jogo, já cercado de polêmicas e discussões, pressões na arbitragem, assunto para o nosso Pedro Henrique Torre. É o clássico do poder no futebol brasileiro, dos novos tempos. Bastidores, dinheiro, taças. Acirrado desde os tempos de Jorge Jesus e Abel Ferreira. Um português se foi, o outro segue e até encontra dificuldades no Palmeiras e Flamengo. Foram 8 jogos de 2020 para cá. 3 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 do Palmeiras. Mas 2 que valeram por 1000. Uma na histórica Montevidéu da Glória Eterna, outra neste ano na Supercopa. Por isso os bastidores fervem. Um lado fala: eu luto, gente, para um futebol melhor. O Palmeiras não quer levar vantagem, mas eu também não quero ser prejudicada. Entende? É isso, nós não precisamos de vantagens. O outro imediatamente responde: que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem, para que falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão 2 vezes. O Flamengo foi campeão 2 vezes agora, aí há pouco aí. Enfim, é muito preocupante. Contra o Palmeiras de Abel, o Flamengo venceu a Supercopa em 2021, mas nos pênaltis, depois do empate no tempo normal. Os duelos são duros, dentro e fora de campo. É o clássico do poder no futebol brasileiro. O medidor ESPN apontando 44% de vantagem para o Palmeiras, 29% para o Flamengo, 27% para o empate. O tira-teima, a verdade, no sábado, 9 da noite, no Allianz Parque. Já já a gente vai falar do Palmeiras, que pode ter a volta de um jogador importante, mas antes vamos ver como foi a chegada do Flamengo a São Paulo. O Mendel Bidlovski acompanhou, um astro do time não está no elenco, hein? Vamos lá, fala, Mendel! O Flamengo chegou na noite desta sexta-feira aqui neste hotel em Guarulhos, onde fica concentrado para a partida de sábado contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A delegação do Flamengo veio com 5 desfalques. Estão do departamento médico Gabigol, Léo Pereira, Mateuzinho e também Vidal, que foi cortado com uma virose. Além deles, Pulgar está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. O Flamengo também veio com novidades. O goleiro Augustin Rossi, goleiro que foi contratado, foi apresentado na quinta-feira pela primeira vez relacionado para um jogo do Flamengo. Além dele, o Matheus França, pela primeira vez relacionado em quase um mês. Ele estava se recuperando de um problema no pubis. O Flamengo, 3º colocado no Campeonato Brasileiro, depois da derrota para o Red Bull Bragantino, vem de 4 vitórias seguidas para essa partida contra o Palmeiras, sábado no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Olá a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras leva 2 dúvidas para o confronto contra o Flamengo neste sábado no Allianz Parque, na sequência do Campeonato Brasileiro. A primeira delas é no ataque. Rony, que torceu o tornozelo na partida contra o Atlético Paranaense, não teve condições de enfrentar o São Paulo quarta-feira pela Copa do Brasil, mas está sendo avaliado diariamente. Se o tratamento evoluir, vai para o jogo e enfrenta o Flamengo neste sábado. A outra dúvida em relação a Zé Rafael, volante que voltou aos treinos nesta semana. Na quinta-feira ele ficou fora 12 dias com estiramento no joelho direito e está retornando a equipe aos treinamentos. Fica a dúvida se ele terá condições de jogo. Palmeiras tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas.
Foram 2 derrotas e o empate com o Atlético Paranaense 2-2 com time reserva, né? Ô, Antero, gostei da forma que o Pedro definiu o clássico Palmeiras e Flamengo, o clássico do poder. Se fosse manchete aqui de jornal, Flamengo sem Gabigol, o Palmeiras possivelmente com o Rony, mas também com o Zé Rafael voltando, que seria uma grande notícia para o torcedor alviverde. Faz falta ali na marcação. De qualquer forma, são 2 grandes elencos. É a perspectiva aí que a gente tem de um grande jogo mais uma vez, né? Sim, eu começo um pouquinho ainda a respeito desse papo da Leila e também do Brás. Bom, vamos lá. A presidente do Palmeiras fez a parte dela, que é defender seu clube, isso é rotineiro, né? E ao mesmo tempo aquela pressão que todos fazem com relação à arbitragem, sobretudo no momento de instabilidade. E ela não se referiu em nenhum momento ao Flamengo. E em relação ao que disse o João Martins, eu falei logo após o jogo, eu falei, esse negócio de sistema não existe, o Palmeiras ganhou 3 títulos nos últimos anos, o Flamengo 2 ou 3 também, se pegarmos um período maior, o Corinthians 2, enfim, isso é aquela... Alguém lembrou também, o Atlético Mineiro, Antero, o Atlético ganhou Copa do Brasil e Brasileirão no mesmo ano, se o sistema fosse contra isso, não seria campeão no mesmo ano. E o Cruzeiro foi bi também, então vamos esquecer isso. Agora, o Brás também não tinha nada de entrar no mérito. Não foi tocado nada em respeito ao time dele. Segue o jogo, que eu acho mais interessante, mais bacana. E os clubes têm de unir-se. Mas tá bom, no papo agora não vale. Gabigol, ausência sentida. E o Gabigol se dá bem contra o Palmeiras. Ou se não se der bem, ele assusta qualquer time adversário. O Pulgar também, já que é um jogador que tem sido muito bem aproveitado, mas ali ele tem o Thiago Maia, tem o Gerson, que vem jogando bem, tem o Vitor Hugo. Então são jogadores que dão conta do recado em marcação. Palmeiras há uma certa dúvida se terá 3 zagueiros ou não, se o Luan fica um pouco mais à frente, como aconteceu de certa forma, ou se voltam o Zé Rafael e o Rony. A tendência do Abel é colocar força máxima ou disponível nesses 2 próximos jogos. Lembra que ontem eu falei de encruzilhada, ele sabe disso. Se o Palmeiras tropeça diante do Flamengo, o que não é nada fora de cogitação, ele vai ter uma diferença grande em relação ao Flamengo, pode ter uma diferença grande, maior até em relação a Grêmio e Botafogo. Aí a briga pelo título fica complicada, embora ainda haja muito campeonato pela frente. E é o Palmeiras que entra pressionado por essa fase estranha, inédita, desde a chegada do Abel Ferreira e seus auxiliares e seus escudeiros muito bons de trabalho. Então, se há um time que tem de preocupar-se com o resultado, é o mandante Palestra. O Flamengo vem numa fase de crescimento, se não me engano, uma derrota nos últimos 14 jogos, o que lhe mostra esse crescimento, consolidação que está a caminho no trabalho do Sampaoli. Interessante que são os 2 principais ataques do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Tem um aqui que eu estou esquecendo, 24 gols, me desculpe, agora me escapa. O Grêmio também. O Grêmio tem 24 também. É o Grêmio, isso. 24. Então, são os 2 melhores ataques do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, até recentemente, era uma das melhores defesas. Agora, nem tanto. Resumindo a conversa, é para ser jogo bom. O Grêmio fez 24 gols, né? Assim como o Palmeiras. O Flamengo fez 2 a mais, 26. O problema dessa derrota que você 26. Citou, Antero, é que foi aquela derrota contra o Bragantino, que foi um chocolate. E muita gente atribuiu a uma deficiência física do Flamengo, depois de uma exigência na data FIFA, e que agora isso passou, agora o time está bem fisicamente. Vamos ver. A verdade é que esse jogo é um tira-teima. O Flamengo vem bem, depois de vencer Fortaleza, Atlético Paranaense, 2 times bem conceituados, bons times, né, que a gente sabe. Agora, você acha que tem esse sabor desse clássico do poder? Pô, o palmeirense olha e fala, é o Flamengo. O rubro-negro olha e fala, é o Palmeiras. Isso vai a campo
neste sábado para você? Vai, claro que vai. E qualquer jogador, pergunte do Flamengo, do Palmeiras, se gosta desse tipo de jogo, ou jogar com o Alcas, com o Bolívar, claro que vai dizer que é esse tipo de jogo. Eles crescem, eles têm uma motivação, se superam. Eu falei que o Palmeiras perder para o Flamengo é plausível, e o Flamengo perder para o Palmeiras também, hein? Calma lá. Vimos o Palmeiras, nos últimos confrontos com o Flamengo, ter apresentações muito boas. Então, e sobretudo se tiver Zé Rafael, se tiver o Rony, claro que o time ganha em qualidade, em segurança e em, não diria motivação, mas em autoconfiança. É isso, que os melhores estejam em campo. Pena que o Gabigol não estará, né? Um jogo desse é legal, tá todo mundo à disposição. Agora, é uma rodada espetacular, essa 14. A gente tem líder contra vice-líder, que a gente citou, né? Grêmio e Botafogo. Botafogo líder, Grêmio vice-líder. Aí o terceiro colocado, Flamengo, e o quarto colocado, Palmeiras, se enfrentando. Primeiro contra segundo, terceiro contra quarto. E tem mais jogos bons que a gente vai citar aqui ainda no Sport Center. Muitos. Então tá aí, nação, essa pode ser a provável escalação aí do Palmeiras e essa pode ser a do Flamengo. Cair no gol, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Wesley, Ayrton Lucas, no meio de campo, Vitor Hugo, Thiago Maia, aí na frente, mais à frente, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. A torcida tá clamando pela entrada do Bruno Henrique. E lá na frente, Pedro. Provavelmente deve ser essa a escalação do Mengão. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.